Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. E no evangelho de hoje nós estudaremos de forma profunda um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Que texto é esse? É justamente o texto do milagre que Jesus realizou ao transformar a água em vinho, lá nas bodas de Caná. E aí eu te faço uma pergunta. Você realmente sabe o que esse texto quer dizer dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto literário, teológico? Sabe? Vamos ver hoje parte por parte. E eu vou trazer informações fantásticas para vocês. E antes da gente mergulhar no texto, eu quero te pedir que você faça isso agora, nesse momento. Que você curta, que você compartilhe, que você marque pessoas, que você comente aqui embaixo, para que esse texto, esta explicação, esta palavra de Deus alcance o máximo de pessoas possível. Nós temos, vocês sabem, uma lacuna grandiosa, tristemente, no estudo bíblico, e ainda mais nesse estudo bíblico profundo, que é o que nós temos aqui de proposta dentro do meu canal. Então, gente, vamos lá, faça isso, curta, compartilhe, vamos divulgar a palavra de Deus e uma interpretação sadia e profunda, verdadeira desta palavra, beleza? Tá pronto? Então vamos mergulhar na palavra de Deus. O texto é de João, você já sabe, capítulo 2, versículos de 1 a 11, o texto das bodas de Caná. E começa assim: no terceiro dia. Ora, aqui nós já extraímos uma lição importantíssima. Primeiro, se trata do terceiro dia depois do encontro que Jesus teve com Natanael, lá no capítulo 1, versículos de 43 ao 51. E se a gente soma todas as referências existentes neste primeiro capítulo de João, que fala a respeito da contagem de dias, então no versículo 29, no versículo 35, no versículo 43, por exemplo, a gente é capaz de entender qual é o exato dia que é o acontecimento das bodas de Caná. Que dia é? É justamente, pessoal, no dia do sétimo dia, né, dessa semana inaugural. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. O Evangelho de João narra no seu início e no seu final 7 dias, ou seja, uma semana. E aqui, neste caso, está caindo no 7º dia desta primeira semana. Exatamente isso. É muito importante que a gente entenda esta realidade. Segunda coisa que é importante que você guarde para você entender lá no final do vídeo de hoje o que é o significado desse texto. O terceiro dia é compreendido na tradição do Antigo Testamento, lá no livro de Oséias, como o dia da manifestação do Senhor. Exatamente. Não é à toa, então, agora você já deve estar entendendo isso, que Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia. Terceiro dia é o dia da manifestação de Deus. É o dia da vitória de Deus. E aqui, então, há algo maravilhoso. Nós estamos no sábado da primeira semana, narrada pelo Evangelho de João. E aí o texto continua. Houve um casamento em Caná da Galileia. A cena, ela é fundamental para nós. Por quê? Por que se fala de um casamento? Casamento, pessoal, é um símbolo. Símbolo do quê? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos aquilo que é o símbolo da relação entre Deus e o seu povo Israel. Exatamente, pessoal. Pega lá o texto, por exemplo, de Oséias. Oséias vai trabalhar muito essa realidade, não só ele, mas quero destacá-lo aqui. Oséias, pessoal, é o texto que trabalha esta teologia. Deus é o esposo
Israel é a esposa. Então aqui, o que o texto está querendo mostrar? O texto está querendo mostrar a relação entre Deus e Israel. Exatamente isso, ok? Então presta muita atenção, nós estamos unindo aqui informações que serão fundamentais para a compreensão. Vai me acompanhando. E aí diz o texto, a mãe de Jesus estava presente. Versículo 2, também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. E aí o versículo 3, como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Opa, aqui há algo importantíssimo. O termo vinho vai aparecer várias vezes dentro dessa passagem. Só até aqui 2 vezes. Agora, o que é o vinho? O vinho, pessoal, é o símbolo da alegria e da celebração. Exatamente. Quando nós lemos os textos da cultura judaica, eu vou citar aqui, por exemplo, o Talmud, lá no Tratado Pesach, na página 109a, é dito assim, não há alegria salvo com o vinho. Olha isso, o vinho vai ser entendido como símbolo da alegria. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que em diversos lugares o texto bíblico fala a respeito, sobretudo nas profecias, que quando o Messias chegar e inaugurar o seu tempo, o vinho vai fluir. Olha só, o vinho vai fluir livremente. Exatamente isso, pessoal. Dá uma olhada lá depois em Isaías capítulo 25, versículo 6, em Jeremias capítulo 31, versículos de 12 ao 14. Oséias vai falar isso no capítulo 14, versículo 7. Joel vai falar disso no capítulo 3, versículo 18. Amós vai falar disso no capítulo 9, versículos de 13 a 14. E até mesmo textos apócrifos do Antigo Testamento vão trabalhar isso. Por exemplo, o segundo livro de Baruque, lá no capítulo 29, versículo 5, e no primeiro livro de Enoque, capítulo 10, versículo 19. Então, nesse momento a gente começa a compreender melhor o que é a narrativa das bodas de Caná. É a denúncia de que na religião de Israel não havia mais alegria. Tratava-se de uma religião pesada, pautada no legalismo, no radicalismo que mata. Exatamente. Exatamente, pessoal. Aqui está então a grande questão. Na relação entre Deus e Israel já não há mais qualquer alegria. O vinho acabou. E aqui eu só quero deixar aberta a questão para dizer que eu não estou tratando aqui se vinho é ou não é pecado, não estou tratando absolutamente nada disso. Estou fazendo a análise do texto, beleza? E para a gente analisar o texto precisa ter isso claro. Vinho é símbolo desta alegria. E está faltando na relação entre o ser humano e Deus, segundo o Evangelho de João. Aí, o versículo 4 diz assim, Jesus respondeu, mulher. Aqui é algo importante nós compreendermos. O termo mulher, ele vai aparecer ao longo do Evangelho de João. Até peguei aqui, no capítulo 4, versículo 21, tá? No capítulo 8, versículo 10, no capítulo 20, versículo 13, tá? No versículo 15 também desse capítulo 20, mulher não é uma expressão que denote qualquer tipo de rancor, rejeição ou uma expressão negativa, enfim. Ao contrário, designa respeito, ok? Aí vem uma pergunta que Jesus faz. Jesus faz uma pergunta que em grego é ti remoi kai soignai.
que ele tá dizendo aqui? O que há entre mim e ti, mulher? O que há entre mim e ti? E essa é uma pergunta que já aparece no Antigo Testamento. É uma pergunta que denota um certo tipo de reprovação. Exatamente. Quando a gente olha, por exemplo, em Juízes capítulo 11, versículo 12, 2 Samuel capítulo 16, versículo 10, primeiro livro dos Reis capítulo 17, versículo 18, segundo livro dos Reis capítulo 3, versículo 13, em 2 Crônicas também aparece essa pergunta no capítulo 35, versículo 21 e assim por diante. Jesus parece ter demonstrado aqui que ele não gostou muito, não. Não gostou muito, não, daquilo que foi dito. E por quê? Porque ele vai completar dizendo assim, olha, a minha hora ainda não chegou. O que é isso, pessoal? O que é isso, a minha hora ainda não chegou? Você sabe? Olha só que coisa interessante. Dentro do Evangelho de João, existe a teologia da hora. Esta hora vai ser entendida lá no capítulo 13, versículo 1, e depois do capítulo 17, versículo 1, como o momento do sacrifício. Então, o que era a hora? A hora era o sacrifício e a manifestação mais gloriosa dentro do processo narrativo teológico de João. Então, quando Jesus diz aqui, a minha hora ainda não chegou, ele está dizendo, ei, não é agora que eu vou dar minha vida, não é agora que eu vou entregar-me como cordeiro que tira o pecado do mundo. Entendeu agora, pessoal? Jesus está advertindo e dizendo, olha, não chegou o momento do sacrifício e da glorificação ao mesmo tempo que isso é o que vai acontecer. Minha hora não chegou. Só que aí há um detalhe. Ao longo de todo o Evangelho, ele vai falando a respeito do tempo que não chegou ainda, no capítulo 7, versículo 6, no capítulo 7, versículo 8, no versículo 30 e no capítulo 8, versículo 20. Olha que coisa interessante. Só que há um detalhe. Sua mãe disse aos serventes. Veja, ela não se dirige a Jesus, pessoal. Eu imagino que nesse momento Maria, com aquele olhar de mãe, deve ter simplesmente pensado assim, ei, eu tenho autoridade sobre ti no sentido em que sou tua mãe. Veja, o texto fala 2 vezes sobre isso. E no Antigo Testamento o que diz? Honra teu pai e tua mãe. Jesus está honrando aqui. É isso que vai acontecer. E aí, ela diz assim, fazei tudo o que ele vos disser. Eu imagino essa cena. Agora aqui há um detalhe fantástico. Que detalhe é esse, gente? O detalhe é o seguinte, olha só. Há um único paralelo desse texto com o Antigo Testamento, que é justamente onde Gênesis, lá no capítulo 41, versículo 55, que é justamente as palavras que Faraó utilizou para instruir o povo a respeito daquilo que José do Egito, o sonhador, faria. O que José do Egito faria? Mataria a fome das pessoas. Ele saciaria as pessoas. É muito interessante. Neste momento, é como se Maria estivesse afirmando a fé de que Jesus é aquele que pode saciar a sede e a fome das pessoas. Que coisa espetacular isso, pessoal. Neste sentido, nós entendemos então que Maria tem fé que Jesus pode realizar o sinal. E aí, o texto continua dizendo, havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas.
o que são as 6 talhas de pedra? Vamos entender isso? Primeiro, pedra é a memória das tábuas da lei, escritas em pedra, da lei judaica. E nesse sentido, são 6. 6 é o número que denota a imperfeição. É claro que isso é discutido entre os intérpretes do texto joanino, mas é importante, nesse sentido, a gente se apegar a essa ideia, eu imagino, porque ela explica bem a coisa. Quer dizer, a lei judaica, que era a forma a partir da qual, muitas vezes, a religião se tornava dura, pesada, esse tipo de religião estava sem sabor, sem gosto, sem alegria. Exatamente. E aí que vem o grande detalhe, então. Aquilo que é pesado, aquilo que é imperfeito, aquilo que é, muitas vezes, não é, o que torna a religião dura, a religião pesada, Jesus vai transformar em alegria. E aí, no versículo 7, Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. E eles encheram até a borda. Isso para dizer que no tempo messiânico, a provisão messiânica, ela é uma provisão abundante. Ou seja, o Messias chegou. E aí você conhece qual é a finalização do texto. Aqueles que ali estavam beberam daquele vinho e disseram: olha, você guardou o melhor vinho até agora. Por quê? Porque na época se fazia o seguinte: se dava o melhor vinho primeiro para depois dar o pior vinho, já que todo mundo já estava embriagado. Exatamente. E o versículo 11 vai terminar da seguinte forma, pessoal: este é o princípio dos sinais. Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, ou seja, houve uma antecipação da glória que vai ocorrer de forma mais plena possível lá na frente, no período em que Jesus vai dar a sua vida, vai morrer, portanto, e vai ressuscitar. E aí os seus discípulos creram nele. Então, qual é a síntese do ensinamento? A relação entre Israel e Deus estava pesada no legalismo. Não havia alegria. Jesus vem para trazer esta alegria. E quem faz a intermediação deste processo? Maria. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, ter dentro do nosso coração sempre a alegria que é trazida pelo Messias, pelo Cristo, por Jesus. E que a nossa relação com Deus não seja uma relação dura, pesada, legalista, mas que seja uma relação como o marido e uma mulher que se amam num casamento feliz e alegre. Que Deus te abençoe. Vamos divulgar esse vídeo e hoje aqui no canal tem uma surpresa grandiosa para vocês. Beleza? Estamos juntos. Acompanhe o dia de hoje porque tem coisas maravilhosas para vocês. Falou, gente. Tchau, tchau.